Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos, através desse vídeo, estudarmos juntos a lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical, nesse segundo trimestre do ano 2020. E essa lição vai falar sobre eleição e predestinação. Bom dia, na paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por mais uma semana que Deus nos deu. Estamos aqui nesse domingo para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Ok, então para começarmos a nossa lição, nós vamos então fazer a leitura do texto áureo e depois em seguida da verdade prática. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Que tem a palavra ali beneplácito, né? Que era bom esclarecer, que às vezes alguns não sabem o que significa, né? Ok. Então eu estava pesquisando, estava dizendo que é consentimento, aprovação, autorização, ou o bom propósito. Então, é o bom propósito daquilo que Deus tem para nós. Amém. A verdade prática. Segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Amém. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está baseado justamente na carta aos Efésios, capítulo 1, no versículo 4 ao versículo 12, essa carta que nós estamos estudando nesse trimestre. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvar da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? O objetivo geral dessa lição é informar que Deus, Ele sabe de antemão, por meio de sua presciência, e presciência definindo pré é antes, ciência, conhecimento. Ou seja, Deus tem um pré-conhecimento de todas as coisas e nada foge ao seu domínio, ao seu conhecimento. Não vai nunca acontecer com Deus algo que o surpreenda. Deus não se surpreende com nada. Por quê? Porque Ele é Deus, é Criador de todas as coisas. Há uma definição que alguém diz que Deus né? Não é questão de existir, porque quando algo existe, ou quando a gente diz uma negação que algo não existe, é porque pode ter existido. Há uma questão de existência aí. E quando dizemos que algo existe, esse algo, ele se torna finito. Ou seja, ele pode ter limitações. Agora, Deus, Ele é Deus e Senhor. É aquilo que a Bíblia define no Antigo Testamento, o próprio Deus dizendo, eu sou o que sou. Né? Então, meus amados, a presciência mostra a soberania de Deus.
a base da soberania de Deus é a presciência. É o conhecimento que ele tem de todas as coisas antes que aconteçam. Porque só vão acontecer se Deus permitir, se for da vontade dele. Então, nós, como objetivo geral, nós queremos informar sobre, de antemão, esse conhecimento, essa presciência, né? O quais as pessoas receberiam o Evangelho crendo em Jesus Cristo e seriam predestinados às bênçãos espirituais. O que isso quer dizer? Não é que Deus vai escolher, não. Quer dizer que Deus sabe quem realmente vai abrir o seu coração e receber a mensagem do Evangelho e, por meio da fé, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Bom, o objetivo geral é informar. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina, né, desde antes da fundação do mundo. E terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então nós vamos entender bem esses três objetivos específicos, o esclarecer, o explicar e o constatar, eles estão diluídos justamente no primeiro ponto da lição, no segundo ponto da lição e o terceiro ponto da lição que nós vamos estudar a partir deste momento. Bom, olhando para a introdução, né, da lição, a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. E esses vocábulos, eles estão ligados entre si e vão elucidar o plano divino de salvar os pecadores. Então nós vamos abordar esses conceitos bíblicos, vamos ver a perspectiva nossa, né, como pentecostais, como evangélicos e pentecostais, e consequentemente arminianos, um arminiano clássico, referente à eleição e à predestinação, ok? Então, o primeiro ponto da lição vai falar justamente sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência antes da fundação do mundo. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Amém. Então, dentro desse primeiro ponto, eleitos para uma vida santa e irrepreensível, nós vamos estudar o primeiro subponto que vai falar sobre a eleição divina. E a eleição traz a ideia de escolha, mas aos Efésios, Paulo vai dizer, ele vai mencionar 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos, né? Segundo, em que tempo se deu essa escolha? Em terceiro, e qual a finalidade dessa escolha, dessa eleição? Bom, primeiro, em que fomos escolhidos? Primeiro, em quem, né, fomos escolhidos? Fomos escolhidos em Jesus Cristo. Por isso a mensagem e a vida cristã e toda a perspectiva bíblica é cristocêntrica. Então nós fomos escolhidos em Cristo. Cristo é a revelação de Deus para o ser humano alcançar a salvação por meio da fé, né, mediante a graça de Deus por meio da fé. E segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo, ou seja, em sua presciência, Deus já se determinou, né, por sua própria vontade, sua auto-vontade, né, já determinou que em Cristo Jesus nós seríamos então escolhidos, faríamos parte dessa eleição divina, que nós precisamos entender que o tempo dessa eleição então vem antes da criação de todas as coisas, da fundação do mundo, tá? E terceiro, qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Aqui precisamos entender uma coisa muito importante, né? Que em Jesus ele veio com essa revelação, essa manifestação do amor e da graça de Deus para o ser humano.
Então, em Jesus Cristo é que nós podemos ter toda a lei do Antigo Testamento cumprida e recebermos o perdão dos pecados, a justificação e a graça de Deus. Para quê? Para que nós agora pudéssemos viver num processo de santificação contínuo, onde nós, dentro dessa finalidade que Paulo fala, né, nos tornamos a cada dia mais santos e mais irrepreensíveis. Ou seja, menos erramos perante Deus e perante aquilo que a Bíblia apresenta como princípios de regra para a nossa fé. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Bom, se nós entendemos que é em Cristo, então a eleição não é para um grupo de pessoas, não é para pessoas na qual seriam apontadas por Deus para serem salvos. Não, essa eleição ela é total, ela é para toda a humanidade. E nós vamos ver isso no decorrer do estudo dessa lição. A declaração de fé das Assembleias de Deus, né, aqui das Assembleias de Deus no Brasil, assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, de acordo com o que está lá na primeira carta de Pedro, né, no capítulo 1 e versículo 2. Né? Primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e versículo 2. Vamos ver lá. Capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então nós vemos eleito segundo a presciência, ou seja, não é eleito segundo a escolha, né? É eleito segundo o pré-conhecimento que Deus tem. Deus já sabe quem são os salvos. Deus sabe já quem vai ser salvo. Ele sabe já de antemão, segundo a sua presciência, aqueles que vão aceitar a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, e mediante a fé alcançar essa graça e serem salvos. Então, não há referência de escolha, há uma referência de um pré-conhecimento. Então, eleitos segundo a presciência. Essa eleição é total, é para toda a humanidade. Ou seja, Jesus se revelou, e nós vamos ver isso em João capítulo 3, versículo 16. Né? João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Poxa, todo o que nele crê. Já começa a frase, Deus amou o mundo. No grego seria o cosmos, que envolve toda a criação dele. Né? Deus criou em cima de tudo, o mundo, as pessoas, o ser humano, todas as coisas que Deus criou. Mas, especificamente, aqui está falando que Deus amou, podemos colocar assim, a humanidade, de tal maneira que entregou o seu Filho. Bom, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós vamos ver que essa ideia da escolha, né, ela não bate com os textos bíblicos. Primeiro, 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Bom, Deus deseja que todos sejam salvos. Como que ele vai escolher uns e não outros? Então, a Bíblia, esse evangelho, esse tipo de teologia não bate com os princípios do evangelho de Jesus. Então,
torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Tá bom? Efésios capítulo 2, versículo 8, né? A minha esposa vai estar lendo. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Também vai estar lendo Atos 20 e 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui esses textos que dão base que Deus deseja em Cristo Jesus salvar a todos. Entretanto, esse meio não é meritório. Ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina. Foi Deus que iniciou essa eleição. E por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Por isso que diz que não por obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos porque somos bons. Não somos salvos porque fazemos o bem para as pessoas. Não somos salvos porque pelas nossas obras. Somos salvos pelo que cremos, não pelo que fazemos. O que nós fazemos é pelo que nós cremos. Eu creio que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Amém. E que nos perdoa de todos os pecados e que nos salva. E a partir daí eu faço o bem. Né? Eu tenho uma vida espiritual, tenho uma vida irrepreensível, devo fazer o bem. Então isso é muito importante. Tá? Terceiro ponto, para nós já irmos caminhando, a vida santa e irrepreensível. Né? Então Paulo enfatiza que a eleição tem finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Dele quem? Do Senhor. Desse aspecto, o vocábulo grego hagios, que é santo, né, significa separado do pecado, ou seja, quanto mais em Cristo nós estivermos, mais nós vamos estar em Deus sendo separados do pecado. Tá bom? Nós precisamos entender isso. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Bom, também temos o adjetivo grego amonos, né? Amomos, que quer dizer irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável, né? Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Bom, os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético, moral de vida cristã, para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, meus imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício vivo a Deus, em aroma suave. Amém. Para fecharmos, a nova vida dos eleitos, né? Então, a nova vida dos eleitos é um termo apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível, né? Bom, não obstante, somente o Espírito Santo, só Ele, capacita, Ele nos capacita, Ele capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final, né, de Cristo em nossa vida e no momento em que nós também vamos estar sendo, como igreja, arrebatados por Cristo e chegando à glória eterna. E quando fala ali da nova vida dos eleitos, quando nós somos uma nova criatura, é tudo novo, né?
Então, aquilo que nós fazíamos, nós não fazemos mais. Agora nós somos uma nova pessoa em Jesus Cristo. A síntese do tópico? A eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. Ok. Então nós vamos ver depois no segundo vídeo, né? Nós vamos continuar o segundo ponto da nossa lição. Que Deus abençoe vocês e já vamos estar juntos já. Não. Então, meus amados, o segundo ponto da lição vai falar sobre predestinados para filhos de adoção. Então, a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. E aí vamos ver o primeiro subponto, a predestinação. A predestinação, o termo grego é prorizo, traduzido como predestinar. É formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Então, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 5, a parte A, que nos diz, e nos predestinou para filhos de adoção, né? Para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, a predestinação é para filhos de adoção, né? Em Cristo Jesus, tá? Não é por questão de escolha, tá? Mas é uma pré-determinação que todo aquele que tem um encontro com Cristo, né, e o aceita, então ele se torna filhos de Deus, se torna um filho de Deus por adoção. Então essa predestinação já é uma determinação de Deus, né, já está baseado, né, dentro desse princípio, né, de que Deus já determinou, dentro da sua eleição total, de que todo aquele que se tornaria filho de Deus por adoção seria só porque, mediante a fé em Cristo, ele se tornaria esse filho. Tá bom? Vamos lá. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Então, a eleição é total, né? E a pré-determinação de Deus é de que quem estiver nessa eleição é salvo, né? Ou seja, quem aceitou a mensagem do Evangelho, né, e creu em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, então se torna filho por adoção. E a eleição é a escolha feita por... a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, né, em Cristo, e de um povo para si mesmo. Então, em Cristo é que Deus nos escolhe, né, para que sejamos o seu povo, a sua igreja. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido de Deus. Então, a predestinação não se refere à escolha de alguns para a salvação e de outros para a perdição. Não significa que Deus predestinou alguns para amá-lo e outros para desprezá-lo. Não, jamais. Vamos ver no Evangelho de Jesus Cristo, na qual escreveu João, capítulo 7, versículo 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ok. Por conseguinte, na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Existe uma em João 15 lá, que muitas pessoas confundem, né? Ali está falando da escolha, né? De uma escolha. João 15:16. Não foste vós que me escolhesse a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. É que esse é um texto que muitas pessoas confundem, né? O pastor vai explicar para nós a
a verdadeira essência desse texto. Que ali está falando justamente do ministério, do trabalho, né? Que vós fostes escolhidos para dar frutos. Está falando de trabalho, está falando de ministério. Para o ministério existe a escolha de Deus. Não é todos que vão ser pastores. É Deus quem escolhe, é Deus quem dá pastores para a sua igreja. É o que a Bíblia ensina. Né? Não é todos que vão ser evangelistas, não é todos que vão ser presbíteros, nem é todos que vão ser diáconos. Né? Então, Deus tem as suas funções ministeriais para cada um, mas escolhido por Ele. Mas o importante, em suma e geral, todos devem produzir frutos. Frutos de arrependimento, frutos, né, que levem as pessoas a conhecer o Evangelho, a terem um encontro com Cristo e se tornarem filhos de Deus também, dentro dessa eleição que é total, que é para toda a humanidade. Ok? Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30, a Bíblia vai nos dizer: Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Então nós vamos ver aí que Deus, que de antemão, né, conheceu, aqui está falando de presciência, né? Como ele já conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de quem? Do seu Filho, Jesus Cristo. Né? Então, aos que Deus de antemão conheceu. Então, e aos que ele predestinou também, ele chamou, ou seja, chamou, e aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. É um processo, né, que vai acontecendo. Meus amados, segundo subtópico fala filhos por adoção, né? Então, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Romanos capítulo 8 e versículo 23, né? Nós vamos ver Paulo trabalhando essa questão, né, do termo adoção. Mas essa prática, né, ela não fazia parte do sistema legal judaico, né? Ela era comum entre os cidadãos romanos, né, até gregos, né? Mas o apóstolo vai pegar então essa perspectiva dessa prática entre os romanos e os gregos, né, considerados gentios, né, e traz isso para esse plano que Deus faz, em que Deus nos adota, né? Nos adota em Cristo Jesus como seus filhos. Romanos 8 e 23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Então, essa adoção, né? O apóstolo vai enfatizar que foi agradável a Deus inserir, né, no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, né, segundo o beneplácito da sua vontade. Então ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Né? Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim, nos tornar seus filhos por adoção em Cristo Jesus. Veja que maravilhoso que em Cristo, já num plano prévio, né, já Deus na sua presciência em Cristo, né, ele já tinha essa eleição total para toda a humanidade e também essa adoção por seu amor. Isso é muito maravilhoso. Terceiro subtópico vai falar sobre os privilégios da adoção. Né? Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Gênesis capítulo 1 e versículo 27 e depois Gênesis capítulo 3 e versículo 17.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então nós vamos ver que o pecado, ele fez com que o homem tivesse a morte espiritual, rompesse a comunhão com Deus, né? Nós perdemos aquela imago Dei, a imagem de Deus, por causa do pecado, né? Porque Deus nos criou o homem à imagem e semelhança de Deus, né? Porque o homem foi criado espiritual. Mas quando o homem desobedeceu a Deus, né, o homem e a mulher desobedeceram a Deus, então o pecado entrou. E o pecado causou o quê? Separação entre Deus e o homem. Então rompeu-se o relacionamento com Deus e a comunhão espiritual. O homem se tornou morto espiritualmente. Efésios capítulo 1, versículo 5, né, vai falar que em Cristo o Pai nos reconciliou com os homens, né, adotando os escolhidos. Então, nesse sentido, nós vamos ver a analogia da adoção que o apóstolo Paulo utiliza, né, da sociedade romana e grega, né, em que o filho adotado recebia o direito de ter o nome e os bens de quem o adotava. Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, igualmente, né, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo restaurada em nós, a chamada imago Dei aos eleitos. Então, aqui eu digo para vocês um conceito que o nosso pastor presidente, pastor Gordinho, usa muito, eu acho muito interessante, é que o homem foi gerado por Deus em perfeição com vida espiritual para a eternidade. Mas devido ao pecado, o homem foi degenerado, né? O pecado degenerou o homem, fazendo com que ele perdesse essa imagem de Deus e perdesse a eternidade. Aí em Cristo Jesus, esse homem agora é regenerado, recebendo então a imagem de Deus novamente, se tornando, tendo uma vida espiritual, reconciliados com Deus, tendo paz com Deus e recebendo o direito da eternidade novamente, a vida eterna. Bom, Romanos capítulo 8, versículo 29 vai nos dizer: Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão do pecador, né, daquela pessoa em pecado, dando-lhe o direito de clamar, Abba, Pai. E isso é o direito de ter intimidade com o Pai. Olha que maravilhoso. Nós podemos ter um relacionamento muito mais íntimo, muito mais profundo, não só de Deus com um homem como servo, mas agora de Deus ao homem como filho. E o homem pode chamar Deus de Pai. Isso é um relacionamento de intimidade maravilhoso, profundo, que nós recebemos em Cristo Jesus. E nessa intimidade, eu quero citar aqui o texto de Mateus 6, que quando Jesus ele instrui os discípulos e ele fala assim: quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Aí ele fala assim: quando orares, você vai orar assim: Pai nosso que estais no céu, ou seja, eu te dou a intimidade de vocês falarem comigo. Então, é muito bonita essa parte, é forte essa parte que Deus fala conosco, da intimidade com Ele, do relacionamento com Ele. E nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento de muitos estão em desespero,
né? Preocupados, o que vai acontecer com o nosso país? Mas nós entendemos que Deus, Ele é nosso Pai e Ele tem cuidado de nós e não vai deixar faltar nada. Não vai deixar faltar nada para mim, não vai deixar faltar nada para você, não vai deixar faltar nada no nosso lar. Porque você tem essa intimidade. Ele é teu Pai e você clama a Ele e Ele te ouve. E Ele diz assim, entra no teu quarto. E esse é o maior momento que nós estamos tendo essas experiências. De estarmos adorando a Deus no nosso lar. Amém, que maravilhoso, né? Então, Efésios capítulo 1, versículo 7 e 8, vai justamente nos dar, né, o grande ápice, o grande motivo, vamos dizer, a chave, né, de nós termos essa intimidade com o Pai. Efésios vai dizer assim, no versículo 7 e versículo 8 do primeiro capítulo. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. E Gálatas 4, capítulo 4, verso 6 diz assim, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então isso vai significar que nós passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17, né? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, somos co-herdeiros das promessas, né? Desde Abraão, né? E da vida eterna, e tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória, né? Então nós vamos ter essas bases bíblicas todas, né? Gálatas capítulo 3, versículo 29, Efésios capítulo 3, versículo 6, Tito capítulo 3, versículo 7 e Efésios capítulo 1, versículo 6 para você depois meditar. A síntese do tópico. Em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos, por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Então, o segundo tópico falou justamente disso, né? Que em Cristo, né, nós somos predestinados Deus nos predestinou, né, para sermos eleitos em Cristo, né, para adoção, né, para sermos herdeiros de todas as bênçãos espirituais.